Bem-vindo ao módulo 4, o coração do curso e provavelmente motivo de muita gente ter se inscrito, os agentes. A palavra virou moda, é usada para vender de tudo e por isso mesmo está cercada de confusão e exagero. Meu compromisso nesse módulo é te dar a versão real, sem hype. O que um agente de verdade, como ele funciona por dentro, quando vale a pena usar um, e com a honestidade que marca esse curso, porque eles quebram e como evitar. E a melhor notícia é que você chegou aqui já sabendo tudo o que precisa. Um agente não é uma tecnologia nova e mágica. É a montagem inteligente de peças que você já domina. Hoje, na primeira aula do módulo, a gente monta o esqueleto de todo agente, o loop. Entendeu o loop, entendeu a gente. Para entender a gente, olha o que a gente vinha fazendo até aqui. No RAG, quem decidia a sequência de passos era você, o programador. Primeiro busca os trechos, depois monta o prompt, depois gera a resposta. Você escreveu essa ordem no código, e ela é sempre a mesma. Até no function calling da aula 9, era um passo. O modelo pedia uma ferramenta, você executava, ele respondia. Você no controle de cada etapa. O agente vira essa lógica de cabeça para baixo. Num agente, quem decide a sequência de passos é o modelo. Você dá a ele um objetivo e um conjunto de ferramentas e ele mesmo traça o caminho. Para responder isso, primeiro vou consultar o estoque. Agora que sei que tem, vou calcular o frete. Agora que tem os dois, vou responder. Você não escreveu essa sequência. O modelo a descobriu, na hora, para aquela tarefa específica. Essa transferência de controle de você para o modelo, sobre qual passo vem depois, é a essência do que torna um sistema um agente. É poderoso e é perigoso pelos mesmos motivos. Deixa eu te dar a definição mais honesta e desmistificada de agente que existe, uma que cabe numa linha. Um agente é um modelo de linguagem, mais um conjunto de ferramentas, mais um loop que repete até a tarefa estar resolvida. Só isso. Os 3 ingredientes você já conhece. O modelo do módulo 1, as ferramentas do módulo 3 e o loop é só uma estrutura de repetição, o mesmo aio que você usa desde que aprendeu a programar. O que acontece dentro do loop é o coração. A cada volta, o modelo olha o estado atual e toma uma decisão binária. Eu preciso chamar mais uma ferramenta para avançar ou eu já tenho tudo o que preciso para responder? Se precisa de mais, chama a ferramenta, recebe o resultado e volta para o topo do loop. Se já tem tudo, sai do loop e responde. Repara na consequência dessa definição. Se você tirar o loop, se deixar rodar uma vez só, você tem exatamente o function calling da aula 9. É o loop e só o loop que transforma um function call num agente. Agente é function calling em repetição, com o modelo decidindo quando parar. Esse loop tem um nome e um ritmo que você vai ver em todo lugar da literatura de agentes. Pensar, agir, observar. É um ciclo de 3 batidas que se repete. Pensar. O modelo raciocina sobre o estado atual e decide o próximo passo. O cliente quer saber se a entrega chega antes do Natal. Para isso, preciso primeiro do prazo de frete. Agir. Ele executa esse passo chamando uma ferramenta, calcular frete pro CEP do cliente. Observar. Ele lê o resultado que voltou. O frete leva 5 dias úteis. E aí o ciclo recomeça. Pensar de novo, agora com a nova informação. 5 dias úteis a partir de hoje dá antes do Natal, já posso responder. Repara como cada volta do ciclo alimenta a próxima. O que ele observou vira insumo para o próximo pensar. É exatamente o chain of thought da aula 1, mas turbinado com ações reais no meio. Em vez de só pensar em voz alta, o agente pensa, age no mundo, observa o resultado da ação e pensa de novo com informação fresca. Pensamento que colhe fatos do mundo real entre um passo e outro. Esse é o motor de todo agente que existe. Olha o agente inteiro em código e repara como é pouca coisa, porque tudo que é difícil você já construiu nos módulos anteriores. É um laço com um limite de passos. A cada volta, o modelo decide o que fazer, olhando para o histórico da conversa até ali. Se a decisão é responder, o agente entrega a resposta e o loop acaba. Tarefa concluída. Se a decisão é uma ação, o agente executa a ferramenta e, esse é o detalhe crucial, coloca tanto a ação quanto o resultado dela no histórico. Por que isso importa? Porque na próxima volta, o modelo vai ler esse histórico e enxergar o que ele já fez e o que descobriu, e é isso que permite ele encadear os passos de forma coerente. Olha o traço de execução. Passo 1, consultou o estoque, achou 7 unidades.
Passo 2, com estoque confirmado, calculou o frete, 5 dias. Passo 3, com tudo em mãos, respondeu. 3 voltas do loop, cada uma informada pela anterior, e uma tarefa de múltiplos passos resolvida sozinha. Você não programou essa sequência. O modelo a construiu, volta a volta, dentro do loop que você deu a ele. Vale parar no histórico, porque ele é a mente de trabalho do agente e a fonte de metade das coisas boas e ruins de um agente. Repara no que acontece. Cada ação e cada observação são acumuladas no histórico, e o histórico inteiro é reenviado ao modelo a cada volta do loop. É assim, e só assim, que o agente lembra dentro de uma tarefa que ele sabe, no passo 3, o que descobriu no passo 1. Sem esse acúmulo, cada volta seria amnésica, e o agente andaria em círculos, repetindo a mesma ação para sempre. Mas repara também no lado incômodo. Esse histórico cresce a cada passo. Se o agente dá 8 passos, no último ele está reenviando as 7 ações anteriores mais as 7 observações, tudo de novo. Isso significa que o custo em tokens de um agente não é linear. Ele infla a cada passo, porque você repaga o histórico crescente toda a volta. Uma tarefa de muitos passos pode ficar surpreendentemente cara. Esse problema do histórico que cresce é justamente a ponte para a próxima aula sobre memória, como dar ao agente uma mente que não estoure junto com o custo. Aqui está a decisão de engenharia mais importante do módulo, e ela não é usar agente ou não no sentido de moda, é entender o trade-off de verdade. Um fluxo fixo, como o RAG que você montou, é você escrevendo a sequência de passos no código. Busca, monta o prompt, responde. As vantagens são enormes. É previsível, porque faz sempre a mesma coisa. É barato, porque não tem loop repetindo. E é fácil de testar, porque você sabe exatamente o que vai acontecer. A desvantagem, ele só faz o caminho que você programou. Se aparece uma tarefa que precisa de um passo que você não previu, ele não se adapta. Um agente é o oposto em tudo. O modelo escolhe os passos, então ele é flexível, resolve tarefas de formatos que você não pré-programou, se adapta ao que aparece. Mas paga o preço em imprevisibilidade, custo maior por causa do loop e dificuldade muito maior de garantir que vai se comportar. Não existe o melhor dos dois. Existe a escolha certa para cada problema. E a maturidade de engenheiro está em saber que, na maioria das vezes, o fluxo fixo é a resposta certa, e o agente é a exceção reservada para os problemas que realmente exigem adaptação. Vamos ser justos com o poder do agente, porque ele é real quando aplicado no lugar certo. O agente brilha exatamente nas tarefas onde você não consegue pré-desenhar a sequência de passos, porque ela depende do que for descoberto no caminho. Pensa num pedido genérico. Resolva o problema desse cliente. Pode ser que baste consultar o status do pedido e responder 2 passos. Ou pode ser que o pedido esteja atrasado, aí o agente precisa verificar o rastreio, descobrir que travou na transportadora, abrir um chamado e oferecer um cupom de desculpas, 6 passos. Você não sabia de antemão qual dos 2 caminhos seria, porque isso dependia de fatos que só apareceram no meio da investigação. Um fluxo fixo não dá conta disso, porque ele teria que prever toda a ramificação possível. O agente dá, porque ele decide o próximo passo com base no que acabou de descobrir. Onde a rota é conhecida, fluxo fixo. Onde a rota se revela no caminho, agente. Essa é a fronteira de quando o poder do agente compensa a bagunça que ele traz junto. Agora o outro lado, com a mesma honestidade. Dar ao modelo o controle do loop abre riscos que fluxo fixo não tem, e ignorá-los é como fazer um curso de direção só ensinando o acelerador. Primeiro risco, o loop infinito. O agente tenta uma ação, não funciona, ele tenta de novo, não funciona, e ele pode ficar preso repetindo a mesma coisa sem perceber que não está saindo do lugar, um teimoso automático. Segundo, custo descontrolado. Cada volta do loop é uma chamada ao modelo, com aquele histórico crescente que a gente viu. Um agente que entra em loop não só trava, ele queima dinheiro a cada volta, e você pode receber uma fatura assustadora por uma tarefa que deveria ter custado centavos. Terceiro, o mais sutil, erros que se encadeiam. Se o agente erra o primeiro passo, consulta o produto errado, digamos, todos os passos seguintes são construídos sobre essa base errada, e a tarefa inteira desanda de um jeito difícil de rastrear. Esses 3 riscos não são motivo para não usar agente, são motivo para usar agente com freios. E freios não são opcionais.
Aqui estão os freios que transformam um agente de brinquedo perigoso num agente de produção. E eu quero que você veja isso como não negociável. Um agente sem freios não deveria ir para a produção, ponto. Olha o que a gente adiciona. Primeiro, um orçamento, um limite máximo de passos e um limite máximo de custo em dinheiro. O loop só continua enquanto tem folga no orçamento. Estourou, para. Isso mata o loop infinito e o custo descontrolado de uma vez. Segundo, um detector de repetição. Se o agente está prestes a repetir uma ação que já fez, isso é sinal de que ele travou e a gente escala para o humano em vez de deixar ele bater cabeça. Terceiro, e transversal. Todo caminho de falha termina em escalar para o humano, aquela recusa elegante da aula 1, agora protegendo contra o agente que se perdeu. Olha a saída. No passo 4, o agente ia repetir a consulta de estoque, o anti-loop disparou, e ele foi escalado antes de queimar o orçamento. Repara que a segurança do agente não está em confiar que o modelo vai se comportar, está nos freios de código que você constrói em volta dele. O modelo dirige, você instala os freios, o cinto e o limite de velocidade. E fecho a parte prática com a pergunta que separa o engenheiro do entusiasta, a que você deve fazer antes de escrever qualquer código de agente. Essa tarefa realmente precisa de um agente? Porque existe uma pressão enorme de moda e de marketing para transformar tudo em agente. E na maioria dos casos, é a escolha errada. Se a tarefa tem passos conhecidos e fixos, e a maioria tem, um fluxo fixo ou até um único function call faz o trabalho melhor. Mais barato, previsível, fácil de testar e de manter. Você só paga o preço de um agente, custo, imprevisibilidade, dificuldade de garantir, quando a tarefa genuinamente exige adaptação ao que se descobre no caminho com o número de passos que você não consegue prever. Aí, e só aí, o agente ganha. O erro clássico de quem está empolgado é construir um agente para uma tarefa que um fluxo fixo resolveria com metade do código e o dobro da confiabilidade. Maturidade em inteligência artificial, hoje, é frequentemente resistir ao agente, não abraçá-lo. Use o poder onde ele é necessário e a simplicidade em todo o resto. Recapitulando o esqueleto que sustenta o módulo inteiro. Um agente é um modelo, mais ferramentas, mais um loop que repete até a tarefa estar resolvida. 3 ingredientes que você já dominava. A diferença central para tudo que veio antes é que o modelo, não você, decide a sequência de passos no ciclo pensar, agir, observar. O histórico é a mente de trabalho dele, acumulando o que foi feito e observado e crescendo em custo a cada volta. O poder está em resolver tarefas de número de passos imprevisível, que se adaptam ao que se descobre. O risco está no loop infinito, no custo descontrolado e nos erros que se encadeiam. Por isso os freios, orçamento, anti-loop, escalar para o humano, não são enfeite, são obrigatórios. E a sabedoria final. Prefira um fluxo fixo sempre que a tarefa permitir e reserve o agente para quando a adaptação for realmente necessária. Você agora entende a gente por dentro, sem hype. O que vem a seguir são refinamentos desse esqueleto. Hoje a gente viu que o histórico é a mente de trabalho do agente dentro de uma tarefa, mas também viu que ele cresce sem parar, inflando o custo e que ele desaparece quando a conversa acaba. O cliente volta amanhã e o agente não lembra nada do que conversaram ontem. Na próxima aula, a gente resolve os 2 problemas com o tema da memória de agentes. Como manter a mente de trabalho útil sem deixar o custo explodir, resumindo o que já passou, descartando o irrelevante. E como dar ao agente uma memória de longo prazo que atravessa conversas, para ele lembrar quem é o cliente, o que ele já comprou, o que já deu problema antes. Memória é o que separa um agente que recomeça do zero toda vez de um que constrói um relacionamento ao longo do tempo. Te vejo lá para dar ao vento uma mente que dura.